Imagine que você está chegando a Paris pela primeira vez, você olha a cidade e reconhece imediatamente a Torre Eiffel, os telhados cinzentos e os grandes boulevards. Mas tem uma coisa que está faltando: os arranha-céus. Paris é uma das maiores e mais importantes cidades da Europa. Então por que o centro de Paris parece tão baixo? Será que os franceses simplesmente não gostam de prédios altos? Ou existe uma razão muito mais profunda? E o mais curioso é que Paris já tentou construir alguns. E uma dessas tentativas mudou para sempre a maneira como os franceses enxergam os arranha-céus. Mas, para entender por que Paris é assim hoje, precisamos voltar ao século XIX. Antes de Paris se tornar a cidade que conhecemos hoje, ela era muito mais apertada. As ruas eram estreitas, os prédios eram construídos muito próximos uns dos outros, havia pouca luz entrando nas ruas e a circulação era um problema enorme. Foi nesse contexto que surge uma transformação gigantesca. Durante o Segundo Império, Napoleão III decidiu transformar Paris. E quem ficou responsável por essa transformação foi Georges Eugène Haussmann. Boulevards enormes começaram a atravessar bairros inteiros. Edifícios antigos foram demolidos. Novas fachadas começaram a aparecer. E Paris passou a ter uma aparência muito mais uniforme. Mas existe um detalhe importante aqui. Haussmann não estava simplesmente tentando deixar Paris bonita. Havia problemas muito mais concretos para resolver: circulação, higiene, luz, ventilação e até questões de segurança. E é aqui que começa a aparecer a primeira pista para entender por que Paris continua tão baixa. Porque em Paris, a altura de um edifício nunca foi apenas uma questão arquitetônica. Quando você caminha por um boulevard parisiense, talvez já tenha percebido uma coisa estranha. Os prédios parecem ter aproximadamente a mesma altura. As fachadas formam quase uma linha contínua. Isso não aconteceu por acaso. Paris começou a desenvolver regras para controlar a altura e a forma dos edifícios. E existe uma lógica por trás disso. Imagine construir um prédio cada vez mais alto em uma rua estreita. Você ganha espaço para cima, mas também pode bloquear a luz, pode alterar a ventilação, pode criar sombras e muda completamente a relação entre os edifícios e a rua. Então, durante muito tempo, a ideia dominante em Paris foi: o prédio não deveria existir isoladamente, ele deveria fazer parte da rua. Isso explica uma parte da aparência de Paris. Mas ainda falta responder uma pergunta: se essas regras existiam, por que Paris simplesmente não as abandonou quando começou a crescer? Porque outras cidades fizeram exatamente isso. E aqui começa a grande diferença. Enquanto Paris preservava uma cidade relativamente baixa, outras cidades estavam seguindo outro caminho. Veja Nova York. O terreno era caro, a população crescia e havia uma solução extremamente lógica. Se você não pode construir para os lados, construa para cima. O arranha-céu nasceu dessa combinação entre economia, tecnologia e necessidade. Novos materiais permitiram estruturas maiores. Elevadores tornaram os andares altos acessíveis. E o valor do terreno começou a justificar edifícios cada vez mais altos. Então surge uma pergunta interessante: Paris não tinha os mesmos problemas? Claro que tinha. Então por que não fez a mesma coisa? Por que Paris tomou uma decisão diferente sobre o que queria preservar? E essa decisão seria colocada à prova no século XX. Agora chegamos a um dos edifícios mais controversos da história moderna de Paris, a Torre Montparnasse. Ela tem 210 metros de altura e quando foi construída na década de 70, ela se tornou um símbolo de uma Paris que queria entrar na modernidade. Só que aconteceu algo inesperado. Muitos parisienses odiaram o resultado, porque o problema não era simplesmente o prédio, era onde ele estava. Imagine estar em um mirante de Paris. Você olha para a cidade inteira e no meio daquele horizonte histórico aparece um enorme bloco escuro. A Torre Montparnasse passou a ser vista por muitos
como uma ruptura com a paisagem tradicional da cidade. E a reação foi tão forte que Paris mudou novamente suas regras. Pouco depois, novas restrições limitaram fortemente a construção de edifícios muito altos dentro da cidade. Mas agora vem a pergunta mais interessante: se Paris não queria arranha-céus no centro, onde eles poderiam ser construídos? E é aqui que aparece um lugar que talvez você já tenha visto, mas que parece pertencer a outra cidade: La Défense. Torres de vidro, grandes edifícios corporativos, arranha-céus, uma paisagem completamente diferente da Paris histórica. E isso não aconteceu por acaso. A ideia era concentrar grandes edifícios fora do centro histórico. Em vez de transformar o coração de Paris em uma floresta de arranha-céus, você cria uma espécie de distrito empresarial onde eles podem crescer verticalmente. É uma solução urbanística. Paris poderia continuar preservando sua paisagem histórica, enquanto uma área próxima concentrava grandes empresas, escritórios e torres. E essa separação explica uma coisa que talvez você nunca tenha percebido. Paris não é uma cidade que simplesmente rejeitou os arranha-céus. Ela decidiu, em grande parte, onde os arranha-céus poderiam existir. Só que ainda existe um problema. Paris continua crescendo. Os imóveis são extremamente caros. A população precisa de espaço. Empresas precisam de escritórios. Então, economicamente, construir para cima parece fazer sentido. Mas existe um conflito. Quanto mais alto você constrói, mais você altera a cidade. Não apenas visualmente. Você aumenta a concentração de pessoas, muda o trânsito, muda o transporte público, muda a quantidade de sombra, muda a infraestrutura necessária. E no centro histórico de Paris existe ainda outra questão: o patrimônio. Você não está construindo uma folha em branco, está construindo sobre uma cidade que foi sendo formada durante séculos. E isso explica por que o debate nunca desapareceu completamente. E aqui está a parte que eu acho mais interessante. A história não terminou. Paris continua discutindo onde e como construir prédios altos, porque existe uma tensão cada vez maior. De um lado, preservar a paisagem que tornou Paris famosa. De outro, encontrar espaço para uma cidade moderna, mais densa e com milhões de pessoas circulando todos os dias. Isso cria uma pergunta que Paris ainda precisa responder: quanto da cidade histórica você está disposto a preservar? Se preservar tudo significa tornar a cidade cada vez mais cara. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual Paris não tenha arranha-céus. Não é porque os franceses não sabem construir, não é porque a tecnologia não existe, e também não é simplesmente porque Paris é antiga. Paris escolheu, ao longo de sua história, uma relação diferente entre altura, espaço e patrimônio. Em vez de deixar os edifícios crescerem livremente no centro, a cidade impôs limites, e quando decidiu permitir grandes torres, muitas vezes procurou colocá-las fora do coração histórico. É por isso que você pode estar em Paris, olhar para o horizonte e ver uma cidade relativamente baixa, mas alguns quilômetros depois encontrar uma floresta de arranha-céus em La Défense. Então, da próxima vez que você caminhar por Paris e perceber que não existem arranha-céus, não pense apenas: Paris é uma cidade antiga, porque a verdadeira história é mais interessante. Paris não ficou baixa por acidente, ela foi construída para permanecer assim.